noite, Mari. noite. Tô procurando aqui um negocinho aqui para eu amarrar aqui meu tripé, porque ele não tá parando a câmera aqui. Pronto. E aí, gente, tudo Deu certo? bem? Tudo bem, amada? Tudo bem? Tava nervosa já. Tadinha. Eu tava atendendo, gente. Desculpa a demora, assim, mas eu tava atendendo. E. Peraí, deixa eu parar aqui. Ai, foi agora. E aí tava corrido, porque eu não podia deixar de terminar a sessão, né, para poder liberar aqui. Foi estender um pouquinho mais do que eu imaginei que estenderia. Mas e aí, como é que você tá, Maju? Tô bem, Prazer, você? né? Foi um grande prazer, assim, ser convidada por vocês. Muito grata. A gente que agradece. E Ai, vamos aprender um pouquinho mais com você. Eu, principalmente, estou conhecendo o tema agora. com Mas certeza. é isso. Conta pra gente um pouquinho de você, como você chegou nesse assunto, o que que tem a ver a Lua com o nosso ciclo. Enfim, fala aí. Gente, então, eu desde sempre fui uma criança muito sensitiva, assim, uma criança bem conectada, assim, com a natureza, mas eu não tinha esse conhecimento nenhum, né? Mas sempre muito curiosa, sempre muito questionadora, né? E aí, acho que 6 anos atrás, mais ou menos, eu tinha. Não, mentira, são 5 anos. Ai, por aí, eu sou muito ruim com data, muito ruim. Mas, Eu assim, também. alguns anos atrás, eu comecei a estudar, assim, esporadicamente. Eu comecei a fazer amizades, meninas que falavam dessas coisas, que gostavam dessas coisas. E eu falei, putz, legal, né? Mas nem sabia por onde começar muito bem, né? Não entendia. Sabia, sim, que a lua influenciava no comportamento. Sabia que a lua influenciava nas minhas emoções. Mas eu não sabia, né, como que isso reverberava para mim, assim, no meu corpo, né? E aí eu comecei a entender a questão dos ciclos, comecei a entender um monte de questões, porque eu resolvi colocar o DIU. Não sei se você já ouviu falar, o DIU, né? O Já. dispositivo intrauterino, ele é um dos poucos, né, métodos contraceptivos que não tem hormônio, né? E eu realmente queria tirar o hormônio da minha vida, porque meu ciclo estava extremamente maluco, e eu não conseguia lidar com aquilo. Eu falei, eu não quero mais tomar hormônio, ponto final. Aí comecei a colocar o DIU e tudo ficou diferente. Tudo ficou diferente. Eu comecei a perceber minhas cólicas, eu comecei a perceber meu corpo mesmo, né? E aí foi indo, foi indo. E aí há Você três tinha anos e bastante meio cólica? atrás. Oi? Você tinha bastante cólica? Então, não. Até eu colocar o DIU, não. Quando eu coloquei o DIU, ele dá muita cólica, porque ele realiza uma inflamação Uhum. dentro do tecido do útero, né? E aí acabou que acaba doendo mais, né? Porque durante o período da contração, ela meio que aperta o útero e o útero já está inflamado, né? Então acaba Uhum. doendo mais. E aí eu comecei a perceber, eu falei, caramba, tô sentindo cólica, mas por quê, né? Nem tá chegando perto do ciclo. Aí eu comecei a perceber, tô ovulando. Ah, legal. Aí comecei a observar o meu ser mulher. E aí, 3 anos atrás, eu fiz um retiro de autoconhecimento, assim, que foi incrível. Mudou a minha vida, assim. Eu era infeliz com o meu corpo, assim. Eu tava, tipo, 20 quilos mais pesada do que eu tô agora. Então, eu não tava bem, né? Tava num relacionamento conturbado, enfim, várias questões. E aí eu fui nesse retiro e mudou tudo. E uma das coisas que as mulheres desse retiro falaram muito e me inseriram era sobre o sagrado feminino. E dentro do sagrado feminino, a gente aprende muito sobre essas questões. Porque, assim, nós mulheres, gente, nós somos uma coisa, assim, muito incrível. A gente é incrível. E, ao mesmo tempo, muito complexa, muito cíclica, né? A gente é cíclica. Uhum. A gente tem, assim, num dia, várias situações que a gente sente diferente, porque a gente é mais sensitiva que os homens, isso é natural. Os homens, ele tem uma energia mais
operacional, mais de energia de ação, de racionalidade. A mulher não, a mulher já é emoção, já é esse, né, esse fluir da coisa, esse balanço, essa sensibilidade, da intuição e tudo mais. E aí, dentro desses ciclos, gente, acontece muita coisa. Porque assim, uma semana você tá extremamente recolhida, né? Você tá ali, você quer ficar você com você mesmo, só. Na outra semana, né? Passa um tempinho, a gente começa a expandir, né? Aí, do nada, a gente tá se amando muito, se achando lindo, incrível. Meu Deus, olha meu cabelo, que brilhoso, minha pele. Ai, eu sou demais, não sei o quê. Depois começa de novo a voltar e a se achar feia, e a se criticar. Porque mulher tem esse... É uma crença coletiva, na verdade. Isso eu venho trabalhando bastante em mim, essa questão. Para que quando eu me sentir assim, eu sei que é influência do meu ciclo. E aí eu, né, modifico esse pensamento na hora. E aí, é incrível, porque daí eu comecei a estudar o sagrado feminino, e eles começaram a explicar que a gente tem a nossa lua interna e a nossa lua externa, né? A nossa lua interna, ela acompanha o nosso ciclo menstrual, né? Então, assim, quando eu tô ovulando, eu tô na minha lua nova interna, tá? Então, eu estou ovulando, é lua nova. Quando eu começo a ficar um pouquinho mais animada e tudo mais, é a minha lua crescente, porque da lua nova vai para crescente. Comecei a ficar mais animada, nossa, eu manifesto a minha maior potência, eu me sinto linda, incrível, inteligente. Lua cheia, expansão. E quando eu começo a me regredir, a voltar para dentro, a introspecção e tudo mais, lua minguante. E aí depois disso, lua nova. Daí eu fico Aí introspectiva. volta. Aí Uhum. começa a subir de novo. E assim vai indo. Todos os meses, tá, galera? Homens que estão aqui, por favor, entendam essa oscilação que é natural do nosso ser vivo feminino, assim, sabe? É natural mesmo do nosso corpo. A gente apresenta essas oscilações de emoção, de sentimento, de humor, né? Então, é muito importante que vocês abram o coração para isso mesmo. E mulheres que não conhecem isso, abram também o coração para se entenderem, né? Porque isso faz parte também da nossa autoestima, do nosso amor próprio, porque daí a gente entende, sabe, que aquilo que a gente está sentindo de que é autodepreciativo, que nos machuca, não é verdade. Eu tô sentindo aquilo porque eu tô na minha lua minguante nova e eu tô ali recolhida e tudo que eu vejo eu quero criticar e tudo mais, porque entra também uma série de questões, né, relacionadas a crenças limitantes e traumas, enfim, Uhum. muitas questões. Mas vamos focar no feminino, assim. E aí, quando a gente tá na nossa menstruação, que é a nossa lua nova, a gente começa, assim, a ficar... a gente realmente... Como é que eu vou explicar pra vocês? Quando a gente tá menstruando, mulheres, a gente vira um canal de energia, tá? É um canal por onde o cosmos entra pelo nosso chakra coronariano, desce e a gente menstrua. E esse ato de menstruar é um ato de liberação. Então, o sangue que sai da nossa menstruação, eu não sei você, Maju. Maju, posso chamar de Maju? Uhum. Claro. Não sei você, Maju, mas anteriormente eu tinha muito nojo do meu sangue. Eu não Uhum. entendia isso, não compreendia, não tinha essa consciência. E aí eu sempre falava, ai, que nojo. Ai, nossa, nem encostava no absorvente, né? Já virava assim, Uhum. enrolava e jogava fora. Morria de nojo. E aí, quando era OB também, mesma coisa, morria de nojo. E aí eu fui perdendo isso conforme eu fui estudando, porque eu fui entendendo que como eu sou esse fluxo, né, eu sou esse recebimento de energia cósmica, onde a gente fica muito sensível, por isso que no nosso período menstrual e anteriormente também, que é a famosa Uhum. TPM, a gente fica muito sensível, porque está passando uma quantidade de energia e de informação muito grande no nosso sistema, nesse canal, né, para descer. E aí, a menstruação, o nosso sangue, ele é rico em energia.
ele é rico em nutriente, né? E aí, Uhum. a partir disso, você tira... E, cara, a mulher é tão incrível que ela sangra e não morre. Incrível. A gente é o único ser no mundo, o feminino é o único ser no mundo que sangra e não morre, né? E a gente sangra bastante, a gente sangra teoricamente, Uhum. né? É um sangue que tá saindo de você, pô, né? E é E bastante. então, e uma coisa que é muito legal também, quando eu comecei a modificar a minha cabeça, que foi esse ano, tá? Não pensem que faz muitos Eu anos. também. Esse ano, em fevereiro, eu fiz um outro retiro também. Já é o meu terceiro, quarto retiro. Onde eu... É um retiro feminino, onde trabalhamos a arte e a criatividade. Então foi Uhum. lindo, porque daí casou tudo. Eu sempre quis, né, desde sempre, comprar um copinho coletor. Coping mais. Aham. O copinho coletor menstrual é incrível, gente. Quem nunca usou, experimenta aí pelo menos uma vez na vida para ver. Porque assim, Eu comprei o meu esse mês. e ele é ótimo, você vai ver. A gente vai se acostumando, vai se adaptando assim Uhum. à coisa. Porque às vezes vaza, acontece algum problema. Mas é totalmente normal e é só restabelecer, né? E aí, eu comecei a pegar esse sangue e a brincar com ele. Então eu colocava na água, punha o dedo, mexia nele para perder esse nojo, essa coisa, porque esse nojo que a gente tem desse sangue é cultural. Ele não é verdadeiro. O nosso sangue ele é muito limpo, ele é muito perfeito, ele é puro, né? Só que ele carrega muita energia. E ele carrega muita energia que ele filtrou do nosso sistema desde, nossa, do mês inteiro. Filtrou, né? Segurou a gente, a nossa energia, segurou o baque, né? Porque a mulher tem muitas Uhum. energias, muitas oscilações. E aí acabou que conseguiu soltar. Então, é um ato libertador. E a gente entender dessa forma, fica tudo mais fácil, tá bom? Pra ter ideia, Mari, eu nem tinha eu não lembro quando eu menstruei, de como foi. Não lembro o dia onde eu tava, eu realmente não lembro, mas eu lembro que antes de menstruar eu já odiava. Como que eu posso odiar uma coisa que eu nem sei como é? Então a gente é condicionado a não gostar daquilo, a não gostar do nosso período, do nosso ciclo, da nossa menstruação. Então é uma coisa realmente que a gente precisa entender, enxergar que, enfim, é uma coisa que somos condicionadas a não gostar. Sim, fomos condicionados. Eu gosto de falar assim, quem te contou isso aí? Quem te falou isso aí a primeira vez? Né? Porque, assim, nos contaram, foi contado. Isso não é a verdade absoluta. Isso é a verdade da pessoa que contou, né? Mas não é a Uhum, minha. A minha, quem vai formar sou eu, né? E a partir daí a gente vai exato. romper esses paradigmas, assim, essas coisinhas que nos limitam, né? E aí, assim, quando a gente começa... Por que é tão importante a gente entender tudo isso, né? Do sagrado feminino como um todo? Porque a gente começa, além de ser um autoconhecimento muito grande, porque a gente realmente começa a olhar e falar, caramba, eu sou tudo isso, meu. Nossa, então vamos olhar com mais cautela, com mais calma, com mais paciência para os meus processos, né? E olhar e ter mais compaixão, abrir o coração para isso. A gente vai desenvolvendo esses processos de autoconhecimento, né? Mas além disso, como tudo começa no emocional e na energia para antes virar uma doença no nosso corpo físico, a gente acaba prevenindo muitas doenças, principalmente doenças ginecológicas, quando a gente se entende com o ciclo. Porque daí, essas doenças ginecológicas que a gente tem, mulheres que eu tô falando, tá, gente? Essas doenças ginecológicas que a gente apresenta, candidíase, que é muito frequente, infecção de urina, essas coisas que a gente apresenta, elas são o corpo pedindo, cara, olha pra mim, eu tô aqui, sabe? Me dá atenção, sabe? Olha com cautela, olha com amor pra mim. Então, é isso que ele tá pedindo, né? Quando ele tá manifestando uma doença. É porque você está, em algum nível, vibrando nesse desamor para com o seu ciclo feminino, entende? Então, a gente também age numa forma de prevenção de doenças gineco-urinárias, né? Gineco-urinárias, acho que é isso mesmo. E geniturinárias.
E aí, é isso, sabe? É importante a gente entender também, Maju, que somos essa lua interna, temos essa lua interna, que é esse ciclo que eu falei, lua nova, mais introspectiva. Vai crescendo, vai aumentando. Aí expande na lua cheia. E depois regride de novo, começa a introspecção de novo na lua minguante. Esse é o ciclo da lua interna. E a gente tem a nossa lua externa também. A lua externa é essa lua que a gente vê todos os dias no céu. Né? E ela tem total influência sobre todos os seres vivos, plantas e maré. Ela tem influência sobre as marés, né? Então, assim, se a gente é 70% feito de água, como que não vai influenciar o nosso corpo? Como que não vai influenciar também o corpo do homem? Tá bom? Então, agora é para vocês, homens, tá? A lua de fora, essa lua que vocês veem, ela também influencia seu comportamento. Ela também pega e faz com que você tenha comportamentos, faz com que você tenha padrões emocionais e energéticos que não são a verdade, né? Às vezes, pô, eu nem queria ter falado aquilo para aquela pessoa, mas eu falei na impulsividade. Aí você vai olhar, a lua tá cheia. Por que eu falei na impulsividade? Porque a lua cheia, ela deixa as emoções à flor da pele, assim, você fica, meu Deus, você fica reativo, né? Só que se você não tá consciente disso, você para, você não consegue reagir. Você vai ver, você vê que tá acontecendo aquilo, você. Nossa, cara, ó, é a lua que tá fazendo isso. Deixa eu dar uma segurada na emoção aqui, então. Você É só consegue isso. dissolver aquele pensamento e agir de forma diferente. Sim, eu gosto de falar, Maju, que a gente fica um passo à frente da coisa, né? Ui, Bem, quase caiu um negócio acontece uma aqui. situação, Pode acontece uma falar. situação e a gente tá ali preparada. A gente tá olhando aquilo e fala, ué, mas eu não sou isso. Isso é influência externa, tá? Eu tô meio descontrolada, meio assim, não sabendo lidar com as minhas emoções por causa disso, né? Então, nossa, agora já puxando a sardinha para um outro lado também. Astrologia, é uma coisa que é muito incrível, mas assim, é que eu gosto de falar que uma coisa casa com a outra, né? Uma coisa complementa a outra. Astrologia complementa o sagrado feminino, que complementa tudo que vocês podem imaginar. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que a lua de fora influencia totalmente o nosso padrão. Até porque, gente, quando a gente fala de emoções, a gente fala de água, tá? Porque é na água que a gente tem essa fluidez emocional, tá bom? Que vem do feminino. O feminino vem da água, né? E que é altamente adaptável. Nós mulheres somos muito adaptáveis. A gente consegue, né? Tem um obstáculo que a gente vira para o lado e vai andando, né? Isso é igual o rio, né? O rio, uma correnteza, alguma coisa assim, tá indo. Se tem uma pedra no meio, ela faz uma volta, pode ter um vãozinho, só ela passa no vãozinho, então ela é adaptável. Isso é o ser cíclico da mulher, isso é o ser sensível da mulher, o ser maleável, flexível, onde a gente olha para várias oportunidades, a gente olha em vários campos as coisas, a gente pensa muito, mulher analisa muito os sentimentos, né? Por causa dessa adaptabilidade. A gente quer entender, sabe? Tipo, meu, o que tá acontecendo? Por que tá assim, né? E aí, quando a gente não entende isso, quando a gente fica na inconsciência, começam várias questões, né? Vários desequilíbrios, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e várias outras doenças que são doenças muito comuns, né? Mas que, infelizmente, né, são comuns, mas que a gente tá aí para poder realmente começar a cortar isso, né? E é através do autoconhecimento mesmo que a gente vai conseguindo lidar com essas questões. E a lua, gente. Gente, parem para observar ela, para sentir a energia dela, assim, sabe? Principalmente lua cheia. Aproveite, sai daqui dessa live hoje, vai olhar para a lua. E aí você olha e só observa o silêncio dela, só observa o quanto ela é majestosa, silenciosa e brilhante. Só olha para ela. E se conecta. Eu falo assim, tem um desenho, cara, que me descreve assim de uma maneira
que é a lua cheia, assim. Aí tem uma menina, e na frente dela tem outro olhando, assim, com a mão cruzada, assim. E aí ele pergunta, assim, pra outra, que tá debaixo da lua, assim, né? A força da lua cheia te afeta? A força da lua te afeta? Aí a outra menina, no desenho, ela tá, tipo, parece que ela tá sendo sugada pela lua, assim, sabe? Tipo, uma conexão muito Aham. grande. E parece que um pedaço dela tá ali. Porque é uma coisa assim, claro que me suga. Claro que mexe comigo, sabe? Então é muito legal a gente olhar para isso tudo, pra gente começar a se sensibilizar e ter mais compaixão, autocompaixão. Compaixão pelo que a gente já viveu, pelo que a gente ainda vai viver e pelo que a gente vem fazendo, pelos pensamentos que a gente vai cultivando, sabe? Tá tudo bem a gente, às vezes, ter padrões de baixa vibração, tá tudo bem a gente se desequilibrar, né? Só que o importante é a gente lembrar que a gente não é isso, que a gente é luz e amor e tá tudo certo, assim, sabe? O desequilíbrio faz parte, o erro faz parte, a sombra faz parte. O que a gente não pode é deixar isso ficar reverberando sempre. Tipo assim, pô, sei que eu erro nessa coisa, e aí quando essa coisa vem, eu sei que eu tô fazendo errado e eu continuo fazendo errado. Aí, quem vai Fazer pagar as as coisas mais contas conscientes. é inconsciente, essas coisas. E aí, Hum. assim, você vai pagar por aquilo, tá bom, gente? Quando a gente faz as coisas consciente do erro, né? Tipo assim, eu sei que é errado eu falar tal coisa da pessoa, eu fazer tal coisa para tal pessoa, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Você vai pagar aquilo. Aquilo ali vira um karma na sua vida e você vai pagar em algum momento. Tá bom? Então, isso é justiça divina, tarda, mas não falha, é natural. Agora, se a gente tem a consciência daquilo, para que fazer? Né? Para que cultivar? Né? Então, a gente dá aquilo que a gente tem e a gente atrai aquilo que a gente é. Então, o que vocês estão querendo ser? Vocês estão querendo ser legais, bons, né, amorosos, gentis, ou vocês estão querendo pregar o mal, pregar a tristeza, pregar as melancolias, as angústias, a raiva, o rancor, né? Para que lado que vocês optam por seguir? Eu opto por seguir pelo lado bom. Então, beleza. Então, bora cultivar isso, né? Ao invés de cultivar uma coisa negativa. Enfim, gente, o estudo é muito fino. É um estudo bem, assim, sutil. O autoconhecimento, ele é muito sutil. E, principalmente, o autoconhecimento feminino, né? E uma coisa que eu queria falar para vocês, agora voltando, né? Porque eu sou assim, gente. Eu vou assim, eu vou indo, abre um parênteses, abre outro, fala de uma coisa, fala de outra e volta. Mas é Fica à assim, tá? vontade. A minha mente, ela vai pegando várias coisas para trazer analogias, eu gosto de explicar, é muito louco. Mas enfim, voltando para a questão da lua, o plantar a lua, tá? É muito importante vocês entenderem o plantar a lua, porque é incrível, uma filosofia assim, Maju, que quando eu li, quando eu entendi, eu falei, caramba, eu tô encantada, assim, sabe? Eu tô. E aí, assim, que acontece? O plantar a lua, ele é um ato, assim, que as mulheres antigas, as índias, a galera, né, ancestral, ancestralidade feminina que a gente tá falando, não existia absorvente, não existia nada disso que existe aí para conter o sangue de algum nível, nem coletor menstrual existia. Então, as mulheres, todas que estão aqui que são mulheres, podem confirmar o que eu tô falando. A gente sente quando a gente tá pingando, tá saindo demais o sangue, vamos dizer assim. Porque a gente sente que parece que tá fazendo um xixi, mas não é xixi, sabe assim? É sangue. Então, homens, desculpa, mas a gente tá falando abertamente aqui. Esse ato, essa sensação da mulher sentir isso, quando as antigas sentiam isso, elas iam direto na terra, ficavam de cócoras, levantavam a saia e deixavam pingar o sangue diretamente na terra. Por que elas faziam isso, Mari? Porque por dois motivos. Elas entregam de volta para a terra o sangue. E esse sangue, a terra, né, na cultura do nosso planeta, a terra ela precisa do sangue.
Só que daí, como nós mulheres corrompidas por um monte de questões e tudo mais, não preciso pedir desculpa, não. Galera me conhece, sabe que eu sou meio doida. Mas assim, perdi a linha do fio da meada. Agora até eu perdi. Não, mas do sangue. Elas iam por dois Isso. motivos, né? Deixar o sangue lá. O primeiro motivo era por isso que eu falei, que elas realmente estão devolvendo o sangue, porque a terra, ela precisa do sangue para se nutrir. E como muitas mulheres, o feminino foi corrompido, querendo ou não, a gente tem um feminino corrompido nos dias de hoje. E aí, quando. Meu Deus, tô perdendo a linha do raciocínio, que horror! Minha O cabeça. segundo motivo do porquê plantar a Então, lua. sim, é isso. Nossa, minha cabeça. Desculpa, gente. Sem culpa também, né? Tá, é isso. O que acontece? A lua. Nossa Senhora. Fica calmo. Não tem problema. Cortando total, fio da minha. Todo mundo dando coração. Parou, gente. Mas assim, a terra, ela precisa do sangue para se nutrir. Isso é uma cultura, isso é natural, já foi. E aí, assim, o que acontece? Ela precisa desse sangue para se nutrir, e aí ela derrama, ela cria situações, né? Isso tudo é energia, tá, gente? A gente não tá falando aqui de consciência, a gente não tá falando de pensar, de nada. A gente tá falando nem de certo nem de errado, a gente tá falando de energia, tá bom? Ela precisa do sangue para se nutrir energeticamente. E aí, como ela não consegue esse sangue pelo amor, que é por essa doação do plantar a lua, ela tira o sangue através de violências, de desastres, de matanças. Afinal, a matança, a violência, a guerra, o desastre derruba sangue e nutre ela, né? E não, isso não quer dizer que a Terra é ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas isso é uma cultura, assim, sabe? É uma história mesmo bem bacana para você entender que a gente entregar o nosso sangue de volta para a Terra, a gente está nutrindo aquela Terra. A gente está dando muita energia vital para ela, muita energia cósmica, né? E aí, a partir do momento que a gente vai cedendo esse nosso sangue sagrado de volta para o lugar da onde ele veio, porque nós viemos do grande ventre, que é a Terra, né? Na hora que a gente devolve isso, a gente estimula, além de todas essas questões que eu falei para vocês, de se conectar, de prevenção e tudo mais, a gente estimula a paz, a tranquilidade, o derramamento do sangue pelo amor, pela naturalidade, pela espontaneidade, pela originalidade e não pela dor. Entendem? Então fica uma coisa muito mais sutil de você lidar. E aí a sua vida vai ficando mais sutil também. Então, desde quando eu comecei a plantar a minha lua, a coisa foi ficando diferente. Assim, vocês viram que a plantinha de vocês está morrendo, tá fraquinha, precisando de um nutriente, pega seu sangue, dá um jeito de pegar seu sangue em algum nível, dilui ele em água, porque ele é bem potente, ele precisa ser diluído, e despeja nessa plantinha. Que você vai ver que Porque ela vai imagina, ter de novo. quando a gente menstrua é porque nosso útero estava preparado para receber um neném que não foi fecundado. Então ali o nosso útero está cheio de nutrientes, porque era para criar uma vida ali dentro. Então imagina, quando esse óvulo ele não é fecundado, ele, enfim, quando a gente menstrua, a gente libera todo esse nutriente. Então, não só na parte energética, mas realmente ele tem nutriente ali dentro. E muito. Na fisiologia, né? Isso. Exatamente. Perfeito. Muito bem lembrado, por sinal. É... é isso, sabe? Ele é rico em nutrientes porque ele estava esperando um bebê, assim, não veio bebê, então ele vai sair. Tanto que quando você coleta o seu sangue na coletora, assim, ou mesmo
No absorvente de pano é diferente, porque ele fica, né, Uhum. absorve. Ele Agora, no absorve. coletor, gente, é sangue vivo. É sangue, sabe? Igual você cortar o braço e ficar pingando sangue, é a mesma coisa, um sangue vivo, bem vinho, assim, sabe? Nossa, quase roxo o sangue, ele é bem forte, né? E aí você dilui em água, a água fica toda rosa, vermelha, dependendo da quantidade, né? Então, assim, é muito importante a gente tomar essa consciência e entender que a gente tem esse cíclico mesmo, como falaram aí nos E comentários. usar, e usar a favor nosso também, que já que a gente se entende e reconhece os momentos que a gente está mais introspectiva, os momentos que a gente está mais criativa, usa isso. Ah, quando eu tô mais. Ó, eu sei que naquele período eu tô mais criativa. Ah, vou fazer meus planejamentos, meus projetos, enfim. Tô introspectiva. Vou pro autoconhecimento, uma autoexploração, vou ali me conhecer um pouquinho, ficar ali mais quietinha no meu canto. Usar isso a favor, que eu acho que é muito importante. Não adianta nada eu estar ali introspectiva, totalmente voltada para mim e querer fazer projeto para os outros, fazer, enfim. Usa isso a favor, acho que a gente consegue viver melhor, muito melhor. E Maju, eu gosto de falar que é a gente respeitar o nosso ritmo. Exato. Respeitar o nosso ritmo, né? Assim, é muito louco isso, porque existe muita autocobrança, né, dentro do nosso ser, assim, inconsciente coletivo muito, né? Da gente estudar, ter uma faculdade, uma família feliz, nananana, não pode ser diferente disso, né? E se é diferente, você é a ovelha negra e tudo bem. Mas, tipo assim, eu gosto de falar que eu sou a ovelha verde, tá? Não é negra, é verde, porque eu sou bem assim, da vibe das ovelhas verdes. Mas assim, é importante isso que você falou, é muito importante. Porque assim, não adianta a gente ter o conhecimento também e não colocar em prática. A gente ter as ferramentas e não colocar em prática. Eu ter 20 cursos e não colocar nada em prática, né? Não adianta nada eu fazer isso. Agora, eu tendo essa consciência, exatamente o que você falou. Em vários momentos eu sei que eu tô na minha lua nova, eu falo, caramba, lua nova é criação, novos projetos. Eu posso idealizar projetos, posso planejar coisas, posso, né, idealizar. A lua nova, eu gosto de falar que a gente planta a sementinha do nosso desejo, né? Aí a gente vai Uhum. cultivar aquilo. Então, depois a lua nova começa a crescer. Então, você vai regando, regando e tendo paciência para aquele projeto, né? Mas você vai alimentando aquele projeto. Até que chega na lua cheia interna e uau, o projeto está brilhando, está na hora de falar para todo mundo e tudo mais, entendeu? Então é usar a seu favor mesmo tudo que você aprende, tá? Tudo que vocês vivenciam, sentem e pensam é objeto de estudo. Então observem-se. Observem-se para saber como que você está se sentindo aqui, como que você está se sentindo ali, como que eu tô agora, como que É sair do automático. é sair do automático, exatamente. Sair da reatividade e entrar realmente na racionalidade, né? Porque a gente ficar pensando no plano mental, a gente entra junto com uma ansiedade, a gente entra numa racionalidade junto com uma ansiedade. Agora, a partir do momento que a gente para de reagir, a gente pensa e a gente é racional. Então, esse parar e pensar, nossa, é incrível, gente. Ser um observador é muito mais fácil do que a gente imagina, tá? Ser um observador de a gente mesmo, né? Então, por exemplo, ser observador é você olhar, por exemplo, vou olhar para a garrafa. E eu só tô olhando para a garrafa. Eu não tô tirando absolutamente nenhuma conclusão sobre ela. Eu não tô falando se ela é de vidro, se eu gosto do tamanho dela, se eu não gosto, se ela é pesada, se ela não é, se ela tem uma cor verde muito gritante, se ela não tem. Não, eu só tô vendo a garrafa, né? Isso é observar. É a gente conseguir aumentar o espaço vazio na nossa mente entre a observação, entre o olhar
e o pensar. A gente aumenta esse espaço vazio na nossa mente. Quanto mais a gente aumenta esse espaço, mais a gente está conectado com a gente mesmo, mais a gente está manifestando a expressão da essência divina, tá bom? E mais a gente consegue estar à frente e manifestar essa verdadeira potência. Certo? Certo. É um monte de Alguém tem coisa, alguma na verdade. pergunta? É. Se alguém tiver alguma pergunta, Gente, se vocês quiserem deixa eu. fazer alguma pergunta aí. Queria contar que eu cheguei correndo, né? Pra gente já começar a falar, mas queria contar um pouquinho do que eu faço, assim, se você me permitir, Maju. A gente Claro, conversou. fique à Mas vontade. sou enfermeira, tá, gente? Formada, já graduada. E durante a graduação eu conheci uma terapia chamada toque terapêutico, onde eu aprimorei ela, né? 6 anos atrás. E fui aprimorando, aprimorando, trabalhando, estudando. E hoje eu trabalho com isso. Eu sou enfermeira, mas eu não atuo na área. Eu atuo na área da enfermagem holística mesmo, né? E aí eu faço essa terapia do toque terapêutico, que é uma imposição de mãos que reprograma e repadroniza todo o campo eletromagnético humano, fazendo com que você retorne ao seu equilíbrio homeostático e tudo mais. Então você começa a aprender a se equilibrar sozinha, né? E aí, junto com isso, eu faço leitura dos chakras principais, eu com o pêndulo, né? E aí, por fim, eu dou um feedback para a pessoa de como é essa sessão, né? Até quem tiver aqui que já fez a minha sessão, deixa aí um comentário para contar se é bom, se não é, se sentiu bem, se não sentiu. Mas é uma sessão bem diferente, né? O quê? Salva live. Sim, vai ficar salvo. Vocês vão salvar na aldeia Xamã? Eu vou salvar. Ela vai salvar, Vou. Dani, na live deles, lá no IGTV deles, porque tá sendo na página deles. Daí eu não consigo salvar, mas aí a Maju vai salvar pra gente. Eu salvo. Uhum. E aí, Aqui junto com é. isso, eu fazendo essa leitura dos chakras, eu realizo um feedback depois. Eu pego e falo, olha, seus chakras estavam de tal jeito e você pode fazer tal coisa para você se equilibrar na sua casa, sabe, Maju? Porque é muito fácil, eu gosto de falar que é muito fácil a gente se equilibrar e relaxar no consultório, né? Na Uhum. terapia. É muito fácil, muito simples. Agora, se eu adquiro as ferramentas, adquiro consciência do que eu posso fazer para me equilibrar fora de casa, fora do consultório, aí é 10, porque qualquer mínimo desafio que eu tiver na minha vida, eu vou conseguir interpretar e vou conseguir voltar ao meu equilíbrio. Eu não vou perder, eu não vou entrar no campo da reatividade e tudo mais, né? Uhum. Então, é isso que eu ensino para vocês. Eu ensino um autodomínio emocional e energético. E aí, junto com isso, também faço Theta Healing, também sou Theta Healer formada. E atendo online, tá bom? Quem sentir, assim, de entrar em contato e fazer o Theta Healing, ele é muito libertador. Ele consiste realmente de um jeito, eu faço de um jeito, que é a terapia, né? Onde você vai acessar o seu subconsciente e vai ressignificar crenças limitantes e traumas que você vivenciou na sua infância e que manifestam e reverberam até hoje na sua vida pessoal, atual, né? E isso vai reverberando na sua vida por muito tempo até que você ganhe essa consciência no Theta Healing e aí a gente ressignifica essas crenças, né? Então, vários tipos de crenças. Tipo, dinheiro é ruim, né? Dinheiro é corrupto. Tá, mas por que você pensa isso? De onde isso veio? Nananã. Então, tem várias questões que a gente pode trabalhar no Theta Healing. Quem sentir, entra em contato que eu explico melhor e tudo mais. Eu vi que teve uma pergunta aqui a respeito É, da... a Simone perguntou se na menopausa, como que interfere, se a lua interfere, como funciona. Sim, a lua interfere. Na menopausa, a gente entra no nosso arquétipo, são os arquétipos femininos, tá bom? Os arquétipos femininos também são outra questão que a gente pode estar falando posteriormente, tá bom? Mas Uhum. a gente tem os Aqui as meninas arquétipos. fizeram.
Fizeram live Fizeram? já sobre os arquétipos das deusas, não do Isso feminino. mesmo. É, a feiticeira, a bruxa, né? A E donzela. E na menopausa, a gente está entrando num período de recolhimento mesmo, né? De entender tudo isso e tudo mais. Então, assim, a influência da lua externa na menopausa continua, naturalmente, mas a lua interna, quando a gente entra na menopausa, a mulher ela tá assumindo um novo ciclo da vida dela, um novo período da vida dela. Ela tá deixando de ser uma simples mulher e ela está começando a migrar para anciã. Ela está começando a migrar para aquela mulher sábia, a mulher que viveu tudo que precisava ser vivido, né? E aí ela vai ser aquela que vai passar a sabedoria, tá bom? Né? Dentro dessa linhagem do sagrado feminino, né? Então, não tem interferência sim, porque a gente ainda sente essa oscilação por ser mulher, mas menstruar ou não tá ligado a um período da mulher. Assim, eu agora, Mariana, eu estou no meu arquétipo de mãe. Eu tô sentindo. Claro que esses arquétipos a gente tem também ao longo do mês, tá bom? O uhum, negócio é bem complexo. Mas a gente tem ao longo do mês que a gente entra no lugar da donzela e do nada eu tô no lugar da anciã e tudo mais, tá? A gente tem essas oscilações para explicar essa ciclicidade da nossa vida, né? Mas realmente eu tô assumindo um lugar de mãe. Então eu tô saindo do arquétipo de jovem, de indefesa, de donzela, e eu tô entrando agora para esse arquétipo da mãe, acolhedora. Tanto que eu já tô sentindo que eu já tenho condições mentais, emocionais, energéticas para trazer um ser, por exemplo, para realmente me encaber desse papel de ser um canal de luz uhum, mesmo aqui para a criação. Então, existem esses períodos da mulher, né? Os arquétipos, eles são diferentes das luas internas, tá? Isso que é importante entender. uhum. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A live dos arquétipos das deusas tá salvo no IGTV, tá, né? Tá. Aham. Ai, a Dani falou, vocês são incríveis. Ai, gratidão, amiga. Calma aí, não tô conseguindo descer aqui. Aqui, ó. Depois que comecei a plantar a lua, nunca mais sofri com cólicas. Até a questão do humor melhorou muito. Sim, sim, total, Thaís. Melhora tudo. A gente começa a se compreender. E assim, quando a gente sente um mau humor, quando a gente sente uma labilidade assim, de humor que a gente, meu Deus, tô meio louca. Hoje a gente se respeita mais. A gente entende o nosso processo. A gente olha e fala, poxa, tá tudo bem, sabe? Eu tô realmente no meu período de tal coisa. E aí você, tá bom, tá tudo certo, vamos integrar, então, vamos meditar, vamos entender tudo isso, né? Então, muito Parar de legal, é ficar isso mesmo. A gente brigando. realmente. Pode falar, Maju. Não, parar de ficar brigando com a gente mesma. Sim, além disso, É além de brigar com a desgastante. gente mesmo, de se cobrar, né? De se julgar. Uhum. Nossa senhora, eu sempre me sinto triste nesse momento. Credo, não sei o que. Não, tá tudo bem, relaxa, sabe? Faz É parte desse. ressignificar toda essa. Tudo que Exato. o ciclo significa, tudo que a menstruação significa pra gente, ressignificar tudo isso que a gente consegue viver com certeza muito melhor. Sim. A Alexandra perguntou aqui para as mulheres que não têm mais o útero, que não tem mais o ciclo, como funciona? Mesma questão, tá bom? Quando a gente está falando de lua interna, a gente está falando de padrão energético e emocional. Ainda existe, tá? A minha mãe, ela tem 47 anos e ela tirou o útero há alguns anos atrás, né? Então, consequentemente, parou de menstruar, né? Ela tirou porque ela tinha um fluxo muito intenso e estava dando baixa de ferro nos exames dela, estava se sentindo mal, ficando anêmica, né? E aí ela precisou, ela sentiu que tinha que tirar, tirou. Na época, não tinha essa consciência para falar, mãe, calma, vamos lá, vamos Uhum. junto aí trabalhar isso. Mas agora eu teria, mas ela já tirou faz muitos anos. E assim, ela ainda sente essas oscilações de ciclo.
Ela ainda sente. Tanto que na semana que eu tava lá em casa, porque eu moro em Taubaté, no interior de São Paulo, né? E a minha mãe mora em Guaratinguetá, que é uns 40, 50 minutos daqui. E aí, eu tava lá na minha outra cidade, minha cidade natal, e aí, de repente, ela falou assim, ai, tô me sentindo assim, assim, sabe? Aí eu falei assim, calma, será que você não tava perto de um, né? Lembra de quando você tinha seu útero? Será que você não se sentia assim? Né? E comecei a ajudar ela a A trabalhar. entender Aham. se ela já sentiu isso, se ela, nossa, realmente deve estar nesse momento mesmo. Porque quando a gente tira o útero, quando a gente para de menstruar, a gente perde um pouco mesmo essa questão. Pô, eu não menstruei, então, tipo assim, não sei em que momento que eu tô. Né? Mas se você tá atento aos seus padrões emocionais, a maneira como você tá se sentindo, dá para você perceber. Né? E aí tudo explica, gente, tudo fica mais claro. Né? E a Claro. partir do momento também que você assume o seu lugar, que você assume o seu período. Né? Então, assim, poxa, eu parei de menstruar. Então, eu tô assumindo outro lugar. Eu não sou mais jovem. Eu não sou mais a donzela. Eu não sou mais a mãe. Né? Agora eu tô virando a feiticeira, a anciã, né? Tô virando a bruxa, aquela que tem a sabedoria das ervas, a sabedoria das energias e tudo mais. É aquela que é sábia por si só, tá bom? Então, assumir mesmo o seu lugar. Assumir mesmo aquilo que vocês são, o período que vocês se encontram, né? Então, assim, eu sou muito nova. Eu tenho 24 anos e assim, eu não imaginava que com essa idade eu estaria onde eu estou, né? E muito grata, gratidão, Deus e o universo por tudo. Mas assim, é importante entender que eu sou nova, mas eu já tô assumindo um lugar de mãe porque eu já tenho a mente suficientemente entendida do assunto, vamos dizer assim. Né? Eu amadureci energeticamente e emocionalmente falando. Então, isso acontece com todas as mulheres, tá, gente? Assim como tem mulher de 40 anos, 50, que ainda é uma criança, que ainda é jovem, que ainda se porta como tal e não aceita o próprio período. Entende? Então, a gente ter esse conhecimento do nosso sagrado feminino é muito importante para entender que mesmo depois da menstruação a energia ainda prevalece. A gente pode parar de menstruar, pode não ter o útero, mas a energia existe, né? É igual aquelas pessoas que sentem a dor fantasma, que não tem um membro, mas ainda sente dor no membro. Como assim, se ela não tem a perna, né? Por quê? Porque a Uhum. energia não morre ali, certo? Então, é É muito isso. legal. Mais alguma pergunta, gente? Ui. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ai, gente, também sou taróloga, tá bom? Quem sentir de tirar um tarô Gente, cigano, segue a página. a Mari depois, Toque Terapêutico Mari, né? Isso, toque terapêutico Mari. E lá eu não posto muito sobre o tarô, porque o tarô ele vem de um lado mais esotérico, né? Na minha página eu trabalho bem pro lado científico da coisa, assim, emocional, né? Inteligência emocional e Theta Healing, bastante. Mas a parte do tarô eu tiro a parte, assim. Eu falo, mas eu não posto lá porque é uma coisa diferente. Não tem a mesma Uhum. proposta, né, da página. Mas eu também tiro, amo trabalhar com isso também. E porque exerço a minha espiritualidade ao mesmo tempo, né? E, e é isso. Tem o quê? Tem a pulseira veneziana que ajuda a saber das fases. Eu não Nossa, conheço. eu não conheço também. Depois, se você quiser me mandar isso no privado, no direct, em algum nível, me marcar no story, uma publicação, me marca para eu poder ver, porque eu não tenho conhecimento ainda Eu sobre também isso. não conheço. Mas bem legal, bem interessante. O que mais? Esse conhecimento do sagrado traz também muitas curas emocionais. Muitas, Alexandra, muitas. Alexandra, desculpa se eu errei seu nome. Alexandra. Mas
Muitas curas emocionais, nossa, muita cura, muita coisa bonita. Abre muitos processos internos dentro da gente. E aí a gente vai cada vez mais tendo muito amor e compaixão pela nossa vida, pelo nosso ser mulher. A gente começa a honrar o nosso ventre, a honrar o nosso papel aqui e agora, né? Então é muito lindo. E sim, muitas curas, muitas curas. É isso. Mari, vou. Mais alguma coisa? Não, eu que Não? pergunto. Vocês têm mais alguma dúvida? Você, Maju, quer perguntar alguma coisa? Não, eu amei a live, eu aprendi muito com você. E ainda vou bater muito papo. Gente, eu falo Mas a muito, tá? princípio é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser mandar aí, Uhum. Quanto mas tempo a tá princípio é faltando? isso. Nossa, eu não sei. Não sei nem olhar. Deixa eu ver. Que horas são? Que eu tô sem hora. 8h55. Ah, vai dar o tempo. Daqui a pouco. É Daqui uma hora? a 5 minutos. Então é isso. Vou agradecer. Ah, Mari, muito, muito, muito obrigada. Gratidão mesmo pelo conhecimento e por passar todas essas questões pra gente. Realmente muda a vida. Eu faço isso há pouco tempo. Estou estudando ainda, preciso aprender muito, mas com certeza foi, foi sensacional. Eu estou até emocionada. não, grata, Foi muito Márcia. bonito, foi muito bonito mesmo. E é uma experiência, está sendo uma fase muito importante para mim. E ter tido essa oportunidade, agradecer também o Taita, da Tribo da Harmonia, pela essa oportunidade. E, enfim, é isso. Estou emocionada de verdade. Olha, tô sentindo da gente fechar os olhos 2 minutinhos e fazer uma mentalização rápida, todo mundo junto aqui, só pra gente finalizar nessa corrente linda. Eu E topo. mandar uma chuva de amor incondicional para todas as nossas células e para o nosso feminino, acima de tudo, porque o papo é esse, né? É E, isso. e honrar mesmo tudo isso que a gente fez aqui, tá bom? Então peço que vocês, por gentileza, fechem os olhos só um pouquinho. Vamos respirar profundamente. Inspira, expira, relaxa o corpo. Hum. E agora vamos. Vocês me permitem trazer alguns sentimentos, algumas mudanças de criança para vocês, para a gente poder banhar isso tudo de amor e de Claro. compaixão. Criador, criadora de tudo aquilo que é requisitado uma chuva de amor incondicional em todas as células das pessoas que estão aqui agora presentes assistindo essa live. Respira fundo. Grata, está feito, está feito, está feito. Mostre. Inspira profundamente, sente o amor incondicional entrar em cada célula do seu corpo. Sente o amor incondicional reverberar no seu feminino, na compaixão pelo seu próprio ser. Que agora eu honro o meu ser feminino, eu honro o meu ventre, eu honro os meus ciclos, eu honro o sagrado feminino. Eu honro a minha lua interna. Eu honro a lua externa. E eu honro, acima de tudo, toda a minha potência máxima. O meu travou. Gente, é isso. Acho que saiu, travou. Eu vou encerrar nesse momento, já que acabou o tempo também. Gratidão por todo mundo que está aqui, que ficou comigo até o final. E é isso. Boa noite.